Inicialmente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento por me convidar a participar e falar sobre esse tema tão importante para todos os profissionais de saúde, para o serviço de saúde, principalmente para o paciente. Então, vamos começar essa mesa falando um pouquinho de PBM, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar em PBM. PBM é uma abordagem centrada no paciente, sistemática, baseada em evidências, que tem como objetivo melhorar a evolução do paciente através do manejo desse paciente com preservação do seu sangue, promovendo sua segurança e empoderamento. E a gente ouve falar de PBM há mais de uma década, e precisamos realmente fazer alguma coisa. A OMS lançou um comunicado, na verdade, mais do que um comunicado, é um alerta aos profissionais de saúde, aos serviços de saúde do mundo, sobre a necessidade de implementar o PBM em suas organizações. E quando a gente olha na literatura e procura o PBM, né, falando sobre o manejo do sangue do paciente, PBM nada mais é do que uma sigla em inglês de Patient Blood Management, a gente vê que ele tem 3 pilares principais. O primeiro pilar está relacionado à detecção e ao manejo da anemia e também da deficiência de ferro e outros micronutrientes. O segundo pilar, ele se baseia na minimização da perda sanguínea, com otimização da coagulação, principalmente pensando no paciente no contexto cirúrgico. E o terceiro pilar é tolerar a anemia. E essa tolerância não é só do paciente, né? Então, fornecer mecanismos para o paciente sair daquele quadro anêmico sem a transfusão, ou transfundir o mínimo possível, mas também transfundir de forma adequada, baseada em evidências, e tolerar a anemia pelo profissional de saúde. E quando a OMS lançou no final do ano passado esse boletim, né, esse alerta para o mundo, ele fala que a gente tem 3 S que tem que ser levados em consideração. O primeiro é evidência científica. Nós temos várias evidências no mundo mostrando que o PBM, usar de forma restritiva a transfusão e tratar o sangue do paciente como o melhor sangue a ter em sua veia, é essencial para melhorar o desfecho. Além disso, nós temos, como profissionais de saúde, compromisso ético de fazer o melhor para o paciente. E, por fim, mas não menos importante, lembrar do impacto econômico da implementação do PBM no sistema de saúde. Nós temos o PBM muito bem implantado na Austrália, nós temos dados do mundo inteiro, mas tem um dado de muitos anos atrás, do Canadá, mostrando que a cada dólar investido em programas de PBM, nós temos um retorno de $5 ao serviço de saúde. Então, eu economizo $5 quando eu dou o melhor cuidado para o meu paciente. E retardar a implementação do PBM pode significar aumento da morbidade e da mortalidade. Então, não podemos nunca ter esse atraso. E é esse o boletim que eu comentei. Nós temos que olhar para ele, né, lembrar que ele existe e fazer com que ele aconteça no nosso dia a dia. E nós sabemos que PBM hoje não é só transfusão, né? A gente começou há muitos anos atrás a falar sobre o uso racional de transfusão, o uso racional de hemocomponentes, mas PBM é muito mais do que isso. É a gente entender que o sangue do paciente tem que ser preservado e que essa preservação desse sangue acontece bem no começo da trajetória do paciente, muito antes da possibilidade de transfusão. Então, a gente tem que tratar esse sangue, tratar esse paciente, antes de eu ter uma necessidade real de fazer uma abordagem imediata. E quando a gente pensa em transfusão, a gente sabe que o mundo evoluiu muito, principalmente, né, a partir de 1980, por conta do HIV, no quesito de segurança. Eu melhorei meus testes, eu melhorei meu produto, mas eu também preciso melhorar o meu cuidado peritransfusional. E nós sabemos também que transfusão está associada com eventos adversos, né? A gente conhece as reações transfusionais, a gente conhece essa dificuldade que a gente tem por estar se tratando de um tecido biológico, né? Não é uma terapêutica sem risco. E o SHOT, que é uma organização não governamental do Reino Unido, conta para a gente que a maior parte das nossas
reações adversas mais sérias são relacionadas a eventos preveníveis. E aí, em primeiro lugar, lembrando sempre da sobrecarga circulatória associada à transfusão, que muitas vezes a gente acaba levando o paciente ao risco sem um benefício comprovado em muitos desses cenários. E transfusão tem risco de reações, mas tem risco não só de reações tranquilas, reações leves, moderadas, transfusão também está associado com mortalidade. E essa mortalidade acontece em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil. Infelizmente, não temos dados recentes brasileiros mostrando sobre as fatalidades associadas à transfusão, mas a gente sabe que nós temos que ter cuidado na hora de estar transfundindo o paciente, lembrando sempre que o benefício daquela transfusão tem que ser sempre muito maior do que o risco que eu estou expondo àquele paciente. E o que a gente pensa quando a gente olha, né, e vai lembrar de fazer PBM? Como eu já falei, a gente tem que lembrar que o sangue do paciente é a melhor coisa para ter nas veias, né? E que provavelmente, se não todos, a grande maioria de nós já vai passar em algum dia na vida por alguma situação que vai nos obrigar a fazer PBM. Nós temos uma prevalência, infelizmente, muito grande de anemia e de ferropenia no mundo. Mais de 3 milhões, em torno de 3 bilhões de pessoas no mundo têm anemia ou têm deficiência de algum micronutriente, principalmente deficiência de ferro. E essa deficiência ocorre em vários contextos, né? Por exemplo, anemia pré-operatória, anemia pós-operatória, anemia da gestação, anemia nos pacientes oncológicos, hematológicos, e eu também tenho junto, né, com uma sobreposição a esses pacientes, indivíduos que têm coagulopatias, perdas crônicas e agudas de transfusão, e eles somam mais de 600 milhões de pessoas. E essas perdas podem estar relacionadas a procedimentos cirúrgicos, a internações hospitalares, em que a gente sabe que existe uma iatrogenia de coletas excessivas e desnecessárias de exames que levam à ferropenia. A gente tem associação com distúrbios gastrointestinais, podemos ter alterações de coagulação, inclusive iatrogênicas. Então, tudo isso tem que ser lembrado na hora que a gente faz PBM. E nós temos 3 principais populações afetadas em termos de anemia e ferropenia. Os idosos, que nós nunca podemos entender o idoso como anemia sendo um evento comum, um evento normal, na verdade, mais comum, normal nessa população. A gestante, que sofre demais, porque já entra na gestação, muitas vezes, ferropênica, anêmica, e o feto vai ter um consumo, né, do ferro da gestante, ela muitas vezes vai chegar ao final da gestação totalmente depletada de ferro e muitas vezes anêmica, e os neonatos, principalmente pelas consequências associadas com a ferropenia. E a anemia tem desfechos negativos em vários cenários, levando ao aumento da morbidade e mortalidade infantil, aumento da morbidade e mortalidade materna, com desfechos muito ruins no desenvolvimento neurocognitivo de crianças e adolescentes, inclusive com situações desnecessárias e ruins para a produtividade no trabalho e qualidade de vida. E não é só a anemia que está associada a esses desfechos, a própria ferropenia, independente da presença da anemia, vai levar também a situações semelhantes. E o mundo grita para fazermos PBM há muito tempo, né? Então, esse alerta da ABB, Associação Americana de Serviços de Hemoterapia, já de alguns anos, mostrava para a gente, primeiro, que na época a gente tinha um trabalho publicado em mais ou menos no comecinho de 2010, 2011, 11% das internações dos Estados Unidos tinham uma transfusão envolvida. Hoje esse número está melhor, o último número que a gente tem é em torno de 6%, mas ainda é um número muito grande. E o que chama a atenção mesmo nessa figura que foi bem divulgada pela ABB é esse número de 59%. 59% das transfusões de hemácias foram consideradas inapropriadas em um estudo realizado nos Estados Unidos. Esse número equivale a aproximadamente 7 milhões de concentrados de hemácias transfundidos de forma inadequada nesse país.
e isso equivale a 3 bilhões de dólares por ano. Quando a gente olha para outros países, a gente vê que também ocorre transfusão desnecessária em países tão desenvolvidos quanto, por exemplo, no Reino Unido. A gente tem esse trabalho publicado em 2015, mostrando que tem muitas transfusões inadequadas no Reino Unido, principalmente relacionadas à transfusão de plasma. Mas temos quase 20% de transfusões de hemácias em adultos consideradas inadequadas. Nós temos transfusões em quase 30% dos pacientes hematológicos de plaquetas consideradas inadequadas e até 50% aproximadamente das transfusões nas cirurgias de quadril. Então, quando a gente olha esses números, a gente fica realmente bastante preocupado. E nós temos no Brasil um número bem grande, né? 16 mil transfusões por dia, o que equivale aproximadamente a 11 transfusões por minuto. Então, nós temos, talvez, se a gente pegar esse número dos Estados Unidos e trazer para o Brasil, em torno de 8 mil transfusões inadequadas por dia. E aqui no nosso Ceará, nós tivemos em 2019 em torno de 75 mil transfusões de concentrado de hemácia, e se a gente pegasse esse número nosso e pegasse aqueles 59% de transfusões inadequadas, nós teríamos em torno de 44 mil transfusões inadequadas de concentrado de hemácia aqui no nosso estado. E o que a gente sabe que PBM tem de benefício? Nós sabemos que PBM leva a melhor evolução do doente, a redução de custos e também a garantia de acesso. Essa meta-análise, publicada há alguns anos, mostrou que cuidar do sangue do paciente está relacionado à redução da transfusão de concentrados de hemácia. Isso já é uma coisa bem clara para a gente, né? Se eu cuido do sangue do meu paciente, eu acabo não transfundindo de forma desnecessária, mas essa não transfusão, esse cuidar do sangue do paciente, está relacionado, na grande maioria dos cenários, à redução da mortalidade hospitalar, do número de infecções e de outras morbidades. Por exemplo, nós sabemos que no contexto perioperatório, a transfusão está associada a um maior risco de trombose venosa profunda. E temos vários trabalhos em vários contextos da literatura mostrando os mesmos resultados, né? Então, pacientes submetidos a cirurgias oncológicas, pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, pacientes submetidos à cirurgia gastrointestinal, todos esses tiveram benefício na abordagem num programa de PBM. E vamos lá para a OMS, gritando para a gente, cuidem do sangue do seu paciente. Nós temos um trabalho do Canadá mostrando que a cada dólar investido eu economizo 5 dólares, né? E aí isso, quando a gente pensa em dinheiro, né, no total de um país, nós temos muito claro a evidência da Austrália. A Austrália, mais ou menos em 2007, iniciou um programa de PBM e começou a trabalhar os seus serviços de saúde, principalmente serviços de saúde terciários, para implementar o PBM em seus pacientes. E o que eles viram ao longo dos anos, né? Que eles conseguiram reduzir a mortalidade dos pacientes em torno de 30%, redução de mais de 20% dos quadros de infecção, mais de 30% dos quadros de AVC e infarto agudo do miocárdio, redução do tempo de internação hospitalar, e tudo isso levando à redução do número de transfusões e, consequentemente, a uma redução importante dos custos associados tanto diretamente a transfusão, e aí ele considera um custo de 18 milhões de dólares, mas quando a gente pensa no contexto das complicações desse paciente transfundido, essa redução de custo pode chegar a 100 milhões de dólares por ano. E como é que a gente faz aqui no Ceará? Nós temos uma portaria publicada há 5 anos, que fala para a gente, né, que o Ceará cria o programa de manuseio do sangue do paciente, PBM Ceará, determinando outras providências, como a otimização da massa eritrocitária, diminuição da perda de sangue e o manejo adequado da anemia. Várias atividades são relacionadas ao programa PBM do Ceará, eu não vou ler todas, mas nós temos protocolos e eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente vem fazendo.
a gente equipou nosso laboratório, criou ambulatórios de PBM na nossa hemorrede e também cuidamos para poder fornecer as medicações para o PBM dos pacientes. No laboratório, nós estamos à disposição da rede para diagnóstico de anemia, então, um paciente, por exemplo, com sangramento transvaginal, uma anemia importante, microcitose, nós conseguimos trazer o exame dessa paciente do interior do Ceará para fazer uma ferritina, um índice de saturação de transferrina aqui no Hemossi e conseguir, se for do desejo dessa paciente, trazê-la para os ambulatórios de PBM com infusão e disponibilização de ferro. O paciente não tem condições de vir, nós mandamos o ferro para os hospitais para que eles façam a infusão lá. E essa infusão e disponibilização do ferro começou como ambulatório em 2019, já está há alguns anos a mais no programa de envio para os hospitais, e começou em Fortaleza em 2019, sendo expandido para todos os outros regionais em 2020, e neste ano, em 2020, nós tivemos mais de 1.000 infusões de ferro nos nossos ambulatórios de PBM. Além do ferro, nós disponibilizamos a nossa farmácia, eritropoetina, vitamina B12, ácido fólico, ácido tranexâmico para redução das perdas por sangramento, em alguns contextos de politrauma, mas principalmente no paciente que vai fazer uma recuperação intraoperatória de sangue. Então, nós temos métodos para minimizar a perda de sangue, tanto com a utilização da recuperação intraoperatória, conhecida como cell saver, o uso do antifibrinolítico em trauma e cirurgias, a discussão para a implementação de protocolos de transfusão balanceada em pacientes com hemorragia grave e também, claro, como todo hemocentro, diagnóstico de distúrbios hemorrágicos. Nós temos a recuperação intraoperatória, a gente chama de RIOS aqui, que é o cell saver, disponíveis em vários hospitais, em várias regionais do estado, principalmente utilizados nas cirurgias cardíacas, transplantes de órgãos e também na urgência no trauma. Nós temos uma média aí de 85 procedimentos por hospital por ano, por mês, desculpe. Os principais hospitais, Hospital Geral de Fortaleza, Hospital de Messejana, o Walter Cantídio, José Frota e 2 hospitais do interior do Ceará. Começamos, desde o ano passado, a disponibilizar também para a rede o ROTEM, a tromboelastometria, disponível para pacientes que vão fazer algum procedimento de alta complexidade, por exemplo, transplante hepático, e pacientes com hemorragia grave, independente do hospital, a gente consegue fazer aqui no Hemossi o teste, ter esse resultado rápido com uma equipe médica de sobreaviso para dar o retorno ao médico assistente do paciente. E nós falamos há muito tempo, né, para toda a população médica e outros profissionais de saúde sobre a importância de diagnosticar e tratar de forma a anemia. Então, lembrando que a transfusão não pode ser um ato reflexo para uma determinada concentração de hemoglobina ou hematócrito, como ocorria frequentemente no passado. Lembramos sempre que o paciente que está com anemia, vamos ter que pensar em ferropenia, principalmente VCM baixo, e nesses casos nós não vamos dar sangue, vamos dar ferro. E desde 2013 nós temos um plantão médico para suporte ao PBM, inicialmente para Fortaleza, e desde finalzinho do ano passado esse plantão está à disposição de todo o Ceará, de qualquer hospital, de qualquer médico, em qualquer local do Ceará, para discutir indicação de transfusão, liberação de hemocomponentes, dúvidas de prescrição, orientações para o uso de hemocomponentes especiais, avaliação da anemia, liberação de ferro, e outras necessidades especiais para os nossos pacientes. E acompanhamos isso, principalmente com 2 indicadores, transfusão com hemoglobina acima de 7, transfusão de mais de um concentrado de hemácia por vez, e esses indicadores vêm evoluindo ao longo dos anos, com melhora cada vez mais, e nós temos hoje um indicador do estado inteiro, e menos de 17% das nossas transfusões de hemácias, e isso sem enxergar o que é sangramento, sem enxergar o que é reserva cirúrgica, estão associados à transfusão de mais de uma unidade por vez. Esse número é extremamente bonito, extremamente gratificante, e é um trabalho, e é o resultado de um trabalho que vem sendo desenvolvido há muitos anos. E nós publicamos a experiência da EducaSangue no finalzinho do ano passado,
na Vox Sanguinis, a revista da Sociedade Internacional de Transfusão, mostrando o poder do EducaSangue, da educação em transfusão, das mídias sociais, do uso de WhatsApp na educação dos médicos. E a gente viu, apesar do aumento do número de transfusões no Brasil, uma redução do número de transfusões no Ceará, principalmente as transfusões de hemácia, que foram as mais trabalhadas nos últimos anos. E essa redução ocorreu principalmente nos hospitais com baixa e média complexidade, que provavelmente são os hospitais que eu tenho mais chance de fazer um PBM, é o paciente com menos indicação formal de transfusão, que deve ser muitas vezes ferropenia, e com menos impacto, mas também com impacto nos hospitais de alta complexidade. E a gente sabe que fazer PBM de forma adequada está associado com redução de custos e uso eficaz de recursos. A gente precisa, urgentemente, uma necessidade de mudança da prática médica, colaboração e comunicação para ajudar a fazer PBM. Então, o Hemócio está sempre à disposição para poder ajudar nessa experiência tão gratificante, com resultados tão bonitos para os nossos pacientes. E PBM não é só do médico, PBM é de todo profissional de saúde. PBM, ele tem que ser feito pela instituição de saúde. PBM tem que ser feito pelo governo, né? Pelo estado, pelo município, pelo governo federal, entendendo que é necessário para o paciente, é obrigatório para dar um cuidado melhor, é obrigatório para reduzir custos. Quem não quer uma intervenção com benefícios enormes para o paciente, que levam à redução nos custos de saúde? E a OMS está chamando a gente para ação. Nós precisamos ter todo o governo ao lado dos profissionais de saúde para cuidar de todo o paciente, que o sangue dele é o melhor sangue a ter em suas veias. Muito obrigada, eu estou à disposição para perguntas.